Olá, eu sou a Luciana Pedroso Xavier, sou advogada, sou professora universitária e hoje gravei esse vídeo especial para a turma, do grupo de estudos em empresas familiares, para que a gente possa usar alguns dos pontos aqui trabalhados como subsídios para o nosso debate do próximo encontro. Então, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje e nesse tema que eu vou trabalhar das empresas familiares, compartilhar um pouco da experiência que eu tenho nesse dia a dia atendendo esse tipo de empresas, eu verifico que num primeiro momento é fundamental que a gente as conheça, porque a cada 10 empresas no Brasil, 9 são do tipo familiar, e isso às vezes passa um pouco desapercebido. Não é o porte que define ou a área de atuação, né? Mas sim como é que é configurada internamente essa empresa. A gente já teve um outro encontro em que a gente discutiu o conceito de empresa familiar. Então, para os nossos propósitos aqui, eu vou falar um pouco sobre empresa familiar já partindo desse debate que nós tivemos, né? Sabemos que é muito comum que as coisas se confundam, família e negócios, né, nas empresas familiares. E aí a chance de realmente elas naufragarem, elas terem um insucesso, acaba se tornando muito grande, né? Não é à toa que quando a gente olha as estatísticas do Sebrae, a gente verifica que mais da metade das empresas não dura mais do que um ano. Só que no caso das empresas familiares, talvez o grande calcanhar de Aquiles delas seja quando elas vão para um momento de sucessão, para uma segunda ou às vezes até para uma terceira geração. Segundo estatísticas, sobretudo pesquisas aí feitas pelo Sebrae, quando elas passam para a segunda geração, mais de 50% acaba indo à falência, acaba realmente desaparecendo do mercado. Mas quando vai para a terceira geração, puxa, aí ainda é pior, porque aí realmente só um percentual muito pequeno é que consegue permanecer. E eu imagino que, muito provavelmente, quem está nos ouvindo conheça um vizinho, um amigo, né, um conhecido seu que trabalhava com a sua família ali no âmbito de uma empresa familiar e que possa ter passado por muitos percalços, muitas dificuldades, e aí realmente a pessoa ela perde as duas coisas mais importantes da vida ao mesmo tempo, a sua família e o seu emprego, o seu trabalho. Então é como se ela perdesse toda a referência, né? Tem várias histórias, né, que a gente pode depois trabalhar e eu posso compartilhar um pouco com vocês lá no encontro, né? Mas eu vejo muito essa questão de que quando acaba a gente sendo procurado, né, por líderes das empresas familiares, muitas vezes a situação ela já está no vermelho, né, elas já estão passando por muitas dificuldades. O ideal seria a gente poder trabalhar um pouquinho com a prevenção e que houvesse esse planejamento, mas nem sempre isso é possível, né? Mas tudo bem, o importante é a gente, quando tem a oportunidade de conhecer a empresa familiar e interagir com ela, que a gente faça primeiro um diagnóstico e aí vá trabalhando para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Mas é muito comum isso, né? A família, às vezes até aqui no Brasil, um perfil de pessoas imigrantes que construíram verdadeiros impérios, mas que nesse momento da sucessão as coisas acabaram se perdendo, né? Isso acontece porque, ainda que a empresa possa até ser uma empresa próspera, ela acabou tendo um processo de crescimento e de complexificação. Ela pode ter atingido bons resultados, só que muitas vezes ela ainda mantém uma gestão amadora. E quando eu digo gestão amadora, né, são casos assim que a gente vê que só uma pessoa na empresa sabe quais são os processos. Muitas vezes os procedimentos internos também de tomada de decisão eles oscilam muito. Às vezes a gente vai em algumas empresas que a gente precisa auxiliar eles até fazerem o seu organograma. Muitos também não têm uma clareza de missão, visão, valores, né, dessa empresa. Então isso acaba ficando muito difícil, né? Porque a gente não tem ali uma profissionalização, é algo ainda muito fundo de quintal. E um outro ponto também que eu verifico assim que é bastante sensível, bastante delicado, é o processo de seleção de talentos.
porque é muito comum que nas empresas familiares a gente tenha muitos conhecidos trabalhando, às vezes pessoas que são amigos, vizinhos, primos, né? Quer dizer, são pessoas da família, mas ali com um parentesco não tão próximo, e aí ela acaba virando um cabide para tudo isso. E aí a gente acaba vendo assim que aquela máxima de que você não deve contratar uma pessoa que você depois não vai poder demitir, acaba sendo desrespeitada. E aí se devota muita energia, muito dinheiro também para pagar essas pessoas, e às vezes elas não estão inseridas dentro dessa cultura e podem até ser pessoas que, ainda que queiram fazer um bom trabalho, sejam assim muito danosas mesmo para a organização, né? Então, eu realmente, já depois de muitos anos trabalhando com empresas familiares, eu entendo que é sim possível trabalhar com a família e que, na verdade, a empresa familiar ela tem uma série de virtudes, porque são pessoas que se conhecem, elas têm um vínculo de confiança que realmente é muito especial, e então eu vejo inúmeras vantagens na empresa familiar, desde que ela se profissionalize, para que ela não cometa esses erros fatais que acabam levando muitas empresas que têm negócios super interessantes, realmente negócios que são necessários e para os quais há realmente um nicho de mercado, a verdadeiras dificuldades, né? E outro ponto que eu também vejo que é fundamental é nesse processo de profissionalização da empresa familiar, começar a planejar a sucessão. Ainda que a empresa ela permaneça com pessoas que sejam do mesmo tronco familiar, ela deve ser estruturada para ter realmente esse dinamismo e ser realmente tão bem feita que eventualmente ela possa ser vendida ou que ela esteja apta para ser administrada, gerenciada até por um terceiro, né? A gente percebe o que acaba funcionando e o que acaba não funcionando nas empresas familiares. E aí muitas pessoas me perguntaram, né, colegas que são contadores ou que são da área da administração, como que eu trabalho, né, com as empresas que acabam nos procurando. Então, primeiro, eu procuro conhecer, fazer uma entrevista com a família para entender qual é o negócio, qual que é a história dessa empresa, quais são os valores que são defendidos e faço como se fosse um mapeamento, né? Um raio-x da empresa para que eu possa identificar de onde ela partiu, qual que é o estágio atual, qual que é o objetivo futuro, o que precisa ser ajustado, corrigido, sanado. Depois é muito interessante trabalhar com essa parte da capacitação, da seleção dos talentos, né? E capacitação para uma futura sucessão dos líderes da empresa. Até entender se alguém ali da família realmente tem interesse ou se já é o caso da gente começar a preparar para que um terceiro venha a trabalhar. E aí, num terceiro momento, aí depois de ter tido toda essa visão, entrevistas coletivas, entrevistas individuais com cada um dos membros, né? Começo a implementar os expedientes, né, as diligências jurídicas, contábeis, administrativas que são necessárias para que elas tenham todos os documentos em ordem, tenham essa clareza de organização. E hoje em dia é fundamental também que seja feito um trabalho de implementação de governança corporativa e de compliance. E dito isso, eu novamente reforço que as maiores empresas do mundo, elas são empresas familiares. Então, é possível sim que se trabalhe com a família e que se tenha prosperidade. Mas é de fundamental importância que a família ela saiba também dividir os papéis. Então, uma coisa é estar com o seu pai, com o seu irmão, com a sua mãe, num evento, numa situação em que vocês estão se comportando como família. Outra coisa é estar na empresa ou estar numa reunião de trabalho. E aí, você não vai tratar o pai como pai, o filho como filho. É uma outra situação, é uma outra dinâmica. Então, a profissionalização e ter um espaço para se comentar essas situações é o que vai fazer realmente ter uma comunicação respeitosa e bastante assertiva. Eu verifico que as empresas que fizeram essa opção por se profissionalizarem, por procurar realmente aprimorar os seus processos internos e trabalhar essa questão da sucessão, colheram muitos frutos
E o mais bonito é que o legado dos fundadores continua sendo dado continuidade a ele, continua produzindo frutos. Então, tudo isso para dizer que essa é a forma que eu costumo trabalhar, de uma forma bem resumida, tem uma experiência muito boa que me faz realmente acreditar e entender que é quase uma causa mesmo da minha vida trabalhar com empresas familiares. Aprendo muito com elas e eu vejo o quanto que elas são importantes para a nossa sociedade, para um futuro próspero do Brasil. Muito obrigada e no nosso próximo encontro, então, vamos discutir, vai ser muito bom ouvir as perspectivas de vocês.